Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o último modo verbal, que é o modo imperativo. Eh, Ele também, assim como o modo subjuntivo, eu percebo que ele não é tão, privilegiado, digamos assim. Ele de modo geral, o que eu percebo na escola é que há uma concentração de atenção, né, para o modo indicativo. E de maneira geral vejo que acabam deixando meio de lado o subjuntivo e o imperativo. O subjuntivo talvez porque seja, como a gente viu, um pouco mais complexo, né, por conta de que pressupõe uma oração subordinada, um período composto, e o imperativo porque a minha impressão é que, hã, as pessoas o enxergam com uma certa, digamos assim, é muito fácil, né. Ele acredito que eles subestimam esse modo verbal e acabam, não dando atenção que ele merecia, né. E aí a gente vai observar que talvez pela, não sei, pode ser que não, claro, que a gente pode não a gente vai verificar que a gente não usa esse modo tal como ele é prescrito na gramática. Mas assim, talvez, claro, não seja, porque ele não é tão, não se dá tanta atenção para ele na escola, né. Porque assim, apesar de nós termos uma atenção bastante, pelo menos essa é a minha impressão, tá, gente. Eh, Apesar de a gente dar uma atenção maior ao indicativo, ainda assim ele não é usado tal como a gramática prescreve. E isso, é claro, tem outros fatores por detrás disso, não significa dizer que a escola não tem competência de ensinar, não é isso que eu quero dizer, ou ela não está conseguindo ter competência, na verdade não é isso. É porque, apesar de a gramática prescrever as formas, a gente sabe que a gente é livre, né, nós somos falantes e nós não precisamos viver enclausurados em regras gramaticais e por isso a gente faz o nosso uso da língua, de maneira leve, sem medo de ser preso porque está infringindo regras, né, ou leis gramaticais. Então, assim, o modo imperativo é um modo que vai indicar ordem, pode indicar solicitação, conselho, sugestão, né. De modo geral, nós temos, os 2 tempos, né, que são o afirmativo e o negativo. É comum as gramáticas tradicionais trazerem no modo imperativo, ou algumas trazem logo após, às vezes fica parecendo que faz parte dele a questão das formas nominais, né, o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Mas, são coisas separadas, tá bom, gente? Por isso a gente fez a indicação dessas pronominais na primeira aula sobre verbos, quando nós falamos sobre os aspectos gerais, tá bom? Hoje nós vamos concentrar nossas forças basicamente no tempo afirmativo e no negativo, tá? Então, assim, o modo imperativo, ele é diferente dos outros modos, né? Hã, o subjuntivo também é diferente do indicativo, então, eh, mas assim, de modo geral, apesar de, por exemplo, o subjuntivo é diferente, tá, do indicativo, que é o mais comum, mais utilizado, mais, que detém mais atenção das pessoas, né. O subjuntivo é diferente, porque quando usamos para fazer a conjugação, a gente precisa das conjunções, nós vimos na aula do subjuntivo. E, apesar de nós não utilizarmos conjunções, mas ele é diferente também do indicativo e do subjuntivo, porque aqui as pessoas vêm após a forma verbal. Então, assim, a gente está acostumado a ver, as pessoas vindo antes, né, eu canto, tu cantas. No subjuntivo, mesmo com essa diferença de a gente precisar utilizar a conjunção, essa estrutura de a pessoa vir antes da forma verbal ainda permanece, que eu cante, se ele cantasse.
quando nós cantarmos. Então, assim, sempre a pessoa vem antes da forma verbal, né. O que não acontece no modo imperativo. Quando a gente conjuga esse modo, a pessoa vem depois. E há um fato curioso, muito bacana, que nos modos, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, a gente não usa a pessoa você. Ó, a gente usa, hã, o vós, como se fosse um certo sinônimo de você, mas se vocês perceberem, aqui nós temos o vós, que é diferente de vocês, tá. Ó, percebam que a gente tem uma conjugação diferente, tá. Então eu acho que o modo imperativo, apesar de o subjuntivo ter uma diferença do modo indicativo, eu acho que o imperativo é um modo que, eh se destaca, né, nessa questão da diferenciação, justamente por esses 2 motivos. Primeiro, a pessoa vem depois da forma verbal na conjugação, e a gente não tem o uso do eu, né, a gente não tem o uso do eu, eh, da forma como a gramática prescreve, tá. É claro que a gente pode se autoaconselhar, se autoordenar, né, mas, a gente não tem o uso da pessoa eu para a conjugação do imperativo, né. Eu, tu, nós, vós, eles. A gente não tem a forma ele e eles também. Aqui a gente tem você e vocês, tá bom? Então eu peguei o verbo cantar, vocês têm a estrutura da conjugação do afirmativo, né, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. No negativo, por que que é negativo? Porque na conjugação, na própria conjugação do verbo, antes da forma verbal, eu vou ter o advérbio de negação, tá, que é o não. Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês, tá bem? Aí aqui eu trago uma, estrutura, né, do modo imperativo. Eu não consegui encontrar uma na internet, assim como eu consegui lá no indicativo e no subjuntivo, uma estruturazinha que, uma tabela, né, que tivesse a desinência modo temporal desses 2 tempos, mas aqui vocês podem perceber da a desinência modo temporal. Vocês vão ver que em algumas pessoas, a gente não vai ter a marca de desinência modo temporal, né. Aqui no imperativo afirmativo, tá. No negativo, ó, perceba, a gente vai ter a desinência modo temporal "é", que vai indicar que essa forma verbal está conjugada no tempo negativo do modo imperativo, tá bom? Aí aqui vocês podem perceber, eu acho bem legal essas tabelinhas, eu já comentei com vocês, né, que ela está disponível naquela gramática, que é a gramática para concursos do professor Marcelo Rosenthal, e aí vocês podem tem no vídeo que eu fiz sobre as indicações de gramáticas tradicionais, eu deixei na descrição do vídeo o link que dá acesso ao meu drive para vocês baixarem, quem quiser de repente baixar essa gramática, que é muito bacana, tá bom? Então, assim, vamos passando. Aqui a gente tem a formação do imperativo, né, porque normalmente é um tempo que a gente tem dificuldade para conjugar. Então, existe um macete, eu diria assim, né, que nos ajuda a fazer a conjugação correta, tal como prescreve a gramática tradicional, correta para a gramática tradicional, tá, gente? Então, assim, nós vamos ter aqui o seguinte, vou pegar para conjugar o afirmativo, tá, que é o tempo afirmativo do modo imperativo, a gente vai precisar da ajuda do presente do indicativo, beleza?
Então, a forma eu a gente corta, certo? Porque não tem eu no afirmativo, no imperativo, né? Nem no afirmativo, nem no negativo. E aí eu vou começar a conjugar a partir do tu. Lembrando que eu vou jogar. Jogar é um modo de falar, tá? Eu vou desmembrar, né? Tirar, sei lá, jogar. Eu acho que jogar fica bem bacana. Essa pessoa para outra ponta, para depois da forma verbal, né? Então, assim, a gente vai ter, no caso do tu, a gente vai cortar o S, tá? Opa, gente, desculpa. Aqui, do tu a gente vai cortar o S. Então, ama tu, tá? Aqui no ele, tá? A gente vai, percebam aqui, ó, a gente vai pegar esse A e transformar em E, ame você, tá? Assim como esse A de nós também vai virar E, tá? Então, amemos nós. Percebam que a estrutura é semelhante, por isso que nos ajuda a conjugar. Aqui no vós, assim como no tu, eu vou cortar o S final. Então, amai vós, tá? E aqui no eles, assim como eu fiz no ele, tá? Para a gente lembrar, eu vou cortar, vou trocar, permutar o A, desculpa, pelo E, tá? Então, amem vocês. Ajuda, eu acredito que ajuda bastante, viu, gente? No caso do negativo, para a gente formar o tempo negativo do modo imperativo, a gente vai precisar do auxílio ou da ajuda do presente do subjuntivo, tá bom? A forma eu a gente corta, né? A forma que é conjugada a pessoa eu a gente vai cortar, e aí a gente vai ter a substituição do que pelo não, certo? E a gente só vai inverter a ordem, tá? Quando eu digo jogar, que eu falei ainda agora, é inverter, tá? Jogar para o lado de lá. Então, a gente corta o que de todas essas formas, tá? E a gente troca, substitui esse que pelo não, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente só vai inverter a ordem da galera. A pessoa que no subjuntivo vem antes e a gente vai fazer essa galera vir toda para depois da forma verbal, tá? E aí, o que a gente vai fazer com essas formas? Nada. Não vão mudar nada. É a mesma estrutura. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Tá vendo como é fácil, gente? Vocês sabiam disso? Olha que bacana, né? Muito bem. E para a gente finalizar a nossa aula sobre o modo imperativo, eu queria fazer uma observação, algumas considerações sobre o modo imperativo, né? Que é a seguinte, é básica. Apesar de nós sabermos que existe um modo imperativo e talvez a gente não saiba essa conjugação, de como se faz essa conjugação do modo imperativo, mas mesmo sabendo que existe um modo imperativo, a gente não usa. E a gente usa esse modo com o indicativo, na verdade, gente. Pois é. A gramática prescreve o seguinte: você deve falar sai, saia, agora daqui, né? Saia. Mas a gente não usa saia, né? A gente usa a forma sai, né? Que é uma forma, ele sai, é uma forma do indicativo, tá? A gente não usa vá embora, a gente usa vai embora, vai embora, né? Que é uma forma, ele vai também do indicativo. Aí, por exemplo, me deixe em paz. Essa seria, o deixe seria a forma do imperativo, né? Você está pedindo, está mandando alguém fazer alguma coisa, né? Então, me deixe em paz. Acontece que a gente não usa essa forma, a gente usa me deixa,
em paz. Ele deixa, novamente, eu tenho uma estrutura do indicativo, modo indicativo. Lembrando, aí a gente tem um outro exemplo aqui, mas eu vou já voltar para esse, tá? Não deixe ele fazer isso. Não deixe. Essa seria a forma do prescrita pela gramática tradicional para o uso do imperativo. Não deixe ele fazer isso. Mas a gente usa a forma não deixa. Ele deixa, tá? Então, percebam que a gente usa as formas do presente, né? Do indicativo. Ele sai, ele deixa, ele vai. A gente usa as formas do presente do indicativo para indicar o imperativo. Sabe? Já tinham prestado atenção nisso? Pois é. Aqui é só uma observação com relação ao uso do com o pronome, né? O pronome oblíquo, me. Que a gente vai ter uma aula sobre colocação pronominal. Nós vamos perceber que esse tipo de estrutura não é aceito pela gramática tradicional, né? Não é aceita pela gramática tradicional. Por quê? Porque o pronome me deveria, de acordo com a gramática tradicional, formar uma ênclise, ou seja, ele deve vir depois do verbo, e não próclise do jeito que está aqui, ele está antes do verbo. Então, o que seria aceito como correto pela gramática tradicional? Deixe-me em paz. Acontece que, além de nós não usarmos ênclise, a gente não usa o pronome depois, né? Como ele está aqui, ó. A gente também usa, além de não usarmos ênclise, a gente não usa a forma de imperativo, a gente usa a forma de indicativo. O que eu quero que vocês prestem atenção é que vocês podem responder aí mentalmente quando estiverem assistindo. Tem diferença entre dizer deixe-me em paz, imagina que você está bravo, furioso, e você olha para a pessoa que te fez mal e diz deixe-me em paz. É a mesma coisa de dizer me deixe em paz? Ó, percebam que aqui eu tenho a forma que é prescrita pela gramática tradicional. O verbo no imperativo e em situação de ênclise, pronome depois do verbo. Aqui eu tenho o que é desabonado pela gramática tradicional. A forma do presente do indicativo em situação de próclise, formado aí com o pronome antes do verbo. É a mesma coisa? Traz a mesma força de expressão, de raiva, você dizer as duas formas? Querem outro exemplo? Mande-o embora agora. Esse mande-o está de acordo com o que prescreve a gramática tradicional. Eu tenho a forma do imperativo acompanhado de ênclise, pronome depois, porque eu estou iniciando uma oração, então eu não posso iniciar a oração com o pronome pessoal oblíquo, né? Tem a mesma força de expressão de manda ele embora agora, em que eu tenho o uso do presente do indicativo, fazendo a indicação do imperativo, e o uso de. Nesse caso, não tem o uso de próclise, mas essa forma não é abonada pela gramática tradicional. A gente vai ter uma aula de pronomes pessoais e nós vamos falar disso, porque esse pronome ele é um pronome pessoal do caso reto que só deve vir em posição de sujeito, de acordo com o que prescreve a gramática tradicional. Então, essa estrutura não é aceita porque o correto para a gramática tradicional seria eu utilizar o pronome oblíquo o, mande-o embora, né? Mas a gente usa de forma muito comum. Eu vi ele, eu vi ela, eu assisti ela, eu assisti ele, enfim. Então, a gente tem aqui uma forma que não é aceita, uma forma usual, apesar de usual, não é aceita pela gramática tradicional. Tem a mesma força de expressão dizer mande-o embora e dizer manda ele embora? O que vocês acham? Eu devo dizer para vocês que não tem a mesma força de expressão. É claro que essas duas formas elas são bastante polidas, né? Formas educadas de você dizer
É isso que você quer dizer. Inclusive, pode parecer que você não está tão bravo quanto deveria estar, né. É diferente dessas outras 2 formas que, parece que você está furioso, né, você está muito bravo. E aí isso, de certa maneira, influencia no contexto, a língua influencia no contexto. Percebam que a sua linguagem pode demonstrar o quão bravo você está, se você está com muita raiva ou se você não está com tanta raiva assim, tá. E isso a gente faz a partir da construção, verbal. Olha que legal, que bacana, né. Bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o modo imperativo. Espero que eu tenha conseguido fazê-los entender melhor, né, e parar um pouquinho para refletir sobre os usos dessa forma, desse modo verbal. Tudo bem? Então é isso. Espero vocês na próxima aula. Até mais.